Assim que a geada derrete e a primavera respira uma nova vida na terra, Isabel descobre que está grávida. Mas à medida que os velhos medos ressurgem e Leo começa a fazer perguntas difíceis sobre seu passado, a paz que eles construíram é testada. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol mal estava espiando sobre as colinas quando Isabel Rivas subiu o caminho de terra para a Blue Rock Farm. Seu coração estava batendo no peito. Seu filho de 4 anos, Leo, estava dormindo nos braços, sua cabeça pequena descansando. Em seu ombro, uma única bolsa desgastada pendurou em seu outro ombro. Só um pouco mais, ela sussurrou, mais para si mesma do que para seu filho adormecido. Isabel estava exausto. Seus cabelos escuros foram puxados para trás em um rabo de cavalo bagunçado. Seus jeans foram vistos com lama e suas botas estavam cobertas de terra de caminhar pelo que parecia ser Maiales. Ela não dormia há mais de 24 horas. Aos 27 anos, Isabel passou a maior parte de sua vida adulta correndo, fugindo de relacionamentos ruins, fugindo de promessas vazias, correndo para proteger Leo. Desta vez, não foi diferente, exceto para onde ela estava correndo. O endereço foi rabiscado no antigo caderno de sua avó. Blue Rock Farm, sua avó mencionou anos atrás, falando sobre um fazendeiro gentil que a ajudara quando mais precisava. Não sei se alguém estará lá, Isabel murmurou quando se aproximou da fazenda. Era uma casa antiga de 2 andares com uma varanda larga e persianas. Azul. Uma cadeira de balanço balançou suavemente pela brisa da manhã. Isabel respirou fundo e bateu na porta. Alguns momentos passaram antes da porta se abrir. Um homem alto com ombros largos estava na porta. Ele tinha cabelos castanhos claros que se enrolavam levemente nas pontas e um rosto que parecia passar a maior parte do tempo ao ar livre. Ele estava usando uma camisa de flanela simples e jeans gastos. Posso ajudar? Ele perguntou, sua voz profunda, mas gentil. Isabel engoliu em seco. Ela não havia preparado o que dizer. Você tem um lugar em que podemos descansar para a noite? Vamos embora de manhã. Os olhos azuis do homem estudaram seu rosto e depois olharam para a criança adormecida nos braços. Sem hesitar, ele se afastou. Eu sou Cal Bennett, disse ele. Entre. Isabel entrou na casa quente, alívio lavando menos a eu sou Isabel. Este é meu filho Leo. Vocês dois parecem usar um pouco de descanso, disse Cal, fechando a porta atrás deles. E talvez um pouco de comida. Não queremos ser um incômodo, disse Isabel rapidamente. Apenas um lugar para dormir durante a noite. Estaremos fora do seu cabelo por nascer do sol. Cal balançou a cabeça. Fique, vou cuidar de vocês dois. Havia algo sobre a maneira como ele disse que fez Isabel querer chorar. Fazia tanto tempo que alguém se ofereceu para cuidar dela. Cal mostrou-os para um pequeno quarto no primeiro andar. Tinha uma cama de casal com uma colcha de retalhos e uma janela que olhava para campos de milho. Se pode colocar Lu aqui, disse Cal, gesticulando para a cama. O banheiro está no final do corredor. Vou fazer um café da manhã. Isabel deitou cuidadosamente Leo na cama, cobrindo-o com a colcha. O garoto se mexeu, mas não acordou. Obrigado, disse ela a Cal, que já estava indo em direção à cozinha. Cal se mudou com a confiança de alguém que conhecia o caminho. Ele quebrou ovos em uma tigela e começou a fazer café. Sua avó, disse Cal enquanto trabalhava. O nome dela era Rosa. Os olhos de Isabel se arregalaram de surpresa. Sim, como você sabia. Cal sorriu um pouco. Meu avô costumava falar sobre uma mulher chamada Rosa que ficou aqui uma vez. Disse que tinha os olhos mais tristes que ele já viu, mas o espírito mais forte. Isso soa como ela, disse Isabel, um caroço se formando na garganta. Ela faleceu no ano passado. Lamento ouvir isso, respondeu Cal, sua voz sincera. Meu avô já se foi há 5 anos. Me deixou nesta fazenda. Então você corre sozinho? Cal assentiu. Só eu e alguns ajudantes durante a estação da colheita. O cheiro de café encheu a cozinha, e Isabel percebeu como ela estava com sede. Quando Cal entregou-lhe uma caneca, ela a levou com gratidão. Pouca. Se importa se eu perguntar por que você está correndo? Cal perguntou, seus olhos encontrando os dela. Isabelle tenso. O que faz você pensar que estou correndo? A maioria das pessoas não aparece à porta de um estranho ao amanhecer com uma criança adormecida e apenas uma bolsa. Ressaltou. A menos que estejam fugindo de alguma coisa. Isabel olhou para o café dela. É complicada. Geralmente, disse Cal, voltando para o fogão. Você não precisa me dizer, mas você está seguro aqui. Essas 3 palavras, você está seguro aqui. Quase a quebraram. Isabel teve que morder o lábio para não chorar. Uma pequena voz da porta interrompeu o momento. Mama Leo ficou lá, esfregando os olhos com uma mão. Seu coelho recheado favorito. Agarrou-se no outro. Ei, baby, disse Isabel indo até ele e ajoelhando-se.
Você dormiu bem? Leo assentiu, depois olhou com curiosidade para Cal. Quem é aquele? Este é o Sr. Bennet, explicou Isabel. Esta é a casa dele, e ele está nos deixando ficar aqui por um tempo. Cal agachou-se ao nível de Leo. Você pode me chamar de Cal. Você está com fome? Leo assentiu novamente, com mais entusiasmo desta vez. Bom, Cal disse com um sorriso, porque estou fazendo panquecas. Os olhos de Leo se iluminaram. Com xarope? Existe alguma outra maneira de comer panquecas? Cal perguntou seriamente. Isso lhe rendeu uma risadinha de Leo, e Isabel sentiu algo solto no peito. Fazia dias desde que ela ouviu seu filho rir. Durante o café da manhã, Isabel assistiu a Cal conversando facilmente com Leo, perguntando-lhe sobre suas cores e animais favoritos. O garoto, geralmente tímido em torno de estranhos, parecia levar para Cal instantaneamente. Eu gosto de galinhas, declarou Leo, sua boca cheia de panqueca. Bem, você está com sorte, disse Cal. Eu tenho galinhas. Você gostaria de vê-las depois do café da manhã? Leo assentiu ansiosamente, olhando para Isabel para obter permissão. Claro, disse ela. Mas não fique muito sujo. Depois de comeram, Cal os levou para o galinheiro. Leo gritou de prazer enquanto as galinhas se chocavam e arranhavam o quintal. Posso alimentá-los? Leo perguntou, saltando nos dedos dos pés. Cal entregou a ele um pequeno recipiente de alimentação. Basta jogar um pouco de cada vez. Leo espalhou cuidadosamente o feed, rindo enquanto as galinhas correram para berrar. Isabel se afastou, vendo o filho. Foi o mais feliz que ela o viu em semanas. Ele é um bom garoto, disse Cal, chegando ao lado dela. Ele é, concordou Isabel. Ele merece melhor do que eu consegui dar a ele. Cal olhou para ela. Você o pegou aqui, não é? Isso conta para alguma coisa. Mais tarde naquele dia, enquanto Leo cochilou Isabel e sento-se na varanda com Cal, o ar estava quente e os campos se estendiam diante deles, dourado ao sol da tarde. Meu ex-marido, disse Isabel de repente, é de quem eu estou fugindo. Cal não disse nada, apenas esperou que ela continuasse. Ele nem sempre era ruim, explicou Isabel, torcendo as mãos no colo dela. Mas depois que Leo nasceu, ele mudou. Começou a beber mais. Ficou muito com raiva. Ele machucou você? Cal perguntou. Sua voz controlava, mas com uma vantagem. Isabel assentiu um pouco. Não a princípio, mas eventualmente sim. Eu o deixei há 2 anos, mas ele continua nos encontrando. Eu me mudei 3 vezes no ano passado. Como ele te encontrou desta vez? Cometi o erro de entrar em contato com minha irmã, disse Isabel com um suspiro. Sinto falta da minha família, você sabe, mas ele deve estar observando menos a... Cal, fique quieto por um momento. Ele sabe sobre este lugar. Não? Disse Isabel com firmeza. Ninguém faz... Encontrei o endereço no caderno da minha avó depois que ela morreu. Eu nem sabia se alguém ainda estaria aqui. Bem, disse Cal, fico feliz por estar. Isabel olhou para ele. Realmente olhou para ele pela primeira vez. Seu rosto estava bronzeado, de trabalhar ao ar livre, com pequenas linhas ao redor dos olhos, que sugeriam que ele sorria com frequência. Embora pareça sério agora, eu quis dizer o que disse anteriormente. Cal disse a ela. Você está seguro aqui? Vocês dois. Isabel queria acreditar nele, mas a experiência havia ensinado a ela que a segurança era temporária, na melhor das hipóteses. Nós teríamos desaparecido Tomorlinha, ela disse. Não quero trazer problemas à sua porta. Cal franziu a testa. Para onde você vai, Isabel? Dos ombros vou descobrir. Eu sempre faço. E então o quê? Cal perguntou. Você continuará correndo até que ele o encontre de novo? Suas palavras picaram porque eram verdadeiras. Você não entende, disse Isabel, levantando-se. Ele não para de nos procurar. Não estou dizendo que será fácil, respondeu Cal. De pé também. Mas correr não funcionou até agora, não é? Isabel não poderia discutir com isso. Toda vez que ela pensava que eles estavam seguros, seu ex aparecia, e eles teriam que fugir no meio da noite. Fique aqui, disse Cal. Pelo menos por um tempo. Pegue seus rolamentos. Deixe Leo descansar. Isabel olhou para a casa onde seu filho estava dormindo pacificamente. Eu não posso te pagar, ela admitiu. Eu não tenho muito dinheiro. Não é pedindo dinheiro, disse Cal. Mas se você quiser ganhar sua manutenção, eu poderia usar alguma ajuda na fazenda. Isabel hesitou. Foi tentador, tão tentador, permanecer neste lugar tranquilo, onde Leo podia brincar e rir. Apenas alguns dias ela finalmente concordou. Então veremos. Cal assentiu, parecendo satisfeito com essa resposta. Naquela noite, depois que Leo estava dormindo, Isabel estava na janela do quarto olhando para o céu noturno. Estrelas pontilhavam. A escuridão, mais estrelas do que ela viu há muito tempo. Uma batida na porta a puxou de seus pensamentos. Entre, ela chamou suavemente. Cal entrou, carregando uma pilha de roupas. Isso pode ser grande em você, mas eles estão limpos, disse.
ele colocando-os em uma cadeira, e eu encontrei alguns brinquedos antigos no sótão que Leo poderia gostar. Obrigado, disse Isabel, genuinamente tocado por sua consideração. Você não precisa fazer tudo isso. Eu sei, respondeu Cal. Mas eu quero. Seus olhos se encontraram. E Isabel sentiu uma vibração no peito que não tinha nada a ver com medo. Ele a pegou desprevenida. Boa noite, disse Cal, virando para sair. Cal, Isabel chamou atrás dele. Por que você está nos ajudando? Você nem nos conhece. Cal parou na porta. Meu avô sempre disse que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aqueles que se afastam quando alguém precisa de ajuda e aqueles que não. Eu tento ser o segundo tipo. Com isso, ele saiu, fechando a porta gentilmente atrás dele e Isabelle sento-se na beira da cama, tocando a flanela macia da camisa que Cal a trouxe. Fazia muito tempo que ela conheceu alguém gentil sem um motivo oculto. Não se acostume, ela sussurrou para si mesma. Não podemos ficar. Mas quando ela se deitou ao lado de Leo, ouvindo sua respiração constante, Isabel não pôde deixar de se perguntar como seria se pudesse. Os dias seguintes caíram em um ritmo fácil. De manhã, Cal fazia o café da manhã enquanto Isabel preparava o Leo para o dia. Então, Cal trabalhava nos campos e Isabel ajudaria o necessário fazer em casa, menos lavando pratos, lavando roupas ou preparando o almoço. Leo passou seus dias seguindo Cal, fazendo inúmeras perguntas sobre a fazenda. Cal respondeu a cada um pacientemente, mostrando a Leo como reunir ovos do galinheiro e explicando por que o milho precisava de água. Você é bom com ele, observou Isabel uma tarde enquanto eles assistiam Leo perseguindo borboletas no jardim. Sorriu. Ele facilita. Ele está curioso sobre tudo. Ele nunca teve um homem em sua vida que dedicou um tempo para responder às suas perguntas, disse Isabel. Seu pai não estava interessado em ser pai. Então seu pai perdeu o conhecimento de um garoto incrível, respondeu Cal no 4º dia. Enquanto Isabel estava pendurando a roupa na linha, ela notou que sua bolsa havia caído na varanda, derramando parte de seu conteúdo. Ela foi busca e viu Cal olhando para uma foto que havia caído. Era uma foto de Isabel, Leo e seu ex-marido, tirada quando Leo era apenas um bebê. É esse ele? Cal perguntou, sua voz neutra. Isabel assentiu, tirando a foto dele e enchendo. De volta na bolsa, eu o mantenho para que eu possa mostrar às pessoas se elas precisarem saber quem procurar. A expressão de Cal escureceu. O que é o nome de S? Marcos, disse Isabel. O nome amargo em sua língua, Marcos Rivas. Ele já tentou levar Leo? As mãos de Isabel tremeram um pouco quando ela fechou a bolsa. Uma vez foi quando eu soube que tínhamos que sair para sempre. Ele estava bêbado, dizendo que Leo precisava ser criado por um homem de verdade, não um covarde como eu. A mandíbula de Cal se apertou. Você não é um covarde, Isabel. É preciso coragem de sair. Às vezes não me sinto muito corajoso, ela admitiu. Às vezes me sinto cansado. Sem aviso, Cal estendeu a mão e pegou a mão. Sua palma estava quente e áspera do trabalho. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci há muito tempo, disse ele com firmeza. E você também está criando um filho corajoso. Isabel olhou para as mãos unidas, sem saber como responder ao seu toque ou às suas palavras. O momento foi quebrado pelo grito de Leo do jardim. Mama, Cal! Olhe para a borboleta que eu peguei. Eles se viraram para ver Leo, correndo em sua direção, segurando algo gentilmente em suas mãos. Vamos ver, disse Cal, liberando a mão de Isabel e agachando-se ao nível de Leo enquanto Leo abriu cuidadosamente as mãos para revelar uma borboleta monarca. Isabel observou os dois. Com a cabeça se curvou em admiração compartilhada. Algo mexido em seu coração, sentindo que ela quase esqueceu. Ter esperança, mas a esperança era perigosa. A esperança fez você abaixar sua guarda. E Isabel não podia se dar ao luxo de fazer isso. Não com a segurança de Leo em jogo naquela noite. Depois de um jantar de frango frito e purê de batatas, que todos eles prepararam juntos, Leo adormeceu no sofá enquanto Cal leu uma história para ele. Vou levá-lo para a cama. Isabel sussurrou, movendo-se para buscá-lo. Eu posso carregá-lo, ofereceu Cal, se estiver tudo bem. Isabel assentiu, observando que Cal gentilmente levantou Leo em seus braços. O garoto se mexeu um pouco. Depois se estabeleceu contra o peito de Cal, ainda dormindo rapidamente. Cal levou Leo para o quarto e o deitou na cama. Ele puxou a colcha sobre os ombros do garoto e depois deu um passo para trás quando Isabel dobrou o coelho de pelúcia de Leo ao seu lado. Ele está frio, disse Cal com um sorriso. Ele teve um grande dia, respondeu Isabel. Tudo isso correndo ao fresco. Eles ficaram lá por um momento assistindo Leo dormir. Eu deveria deixar você descansar um pouco também, disse Cal finalmente, virando para sair. Na verdade, disse Isabel, surpreendendo-se, você gostaria de um chá primeiro? Ainda não estou tão cansado.
Os olhos de Cal se iluminaram. Claro, o chá parece bom. Eles se sentaram na mesa da cozinha com canecas fumegantes de chá de camomila. Através da janela, a lua lançou um brilho prateado sobre os campos. Posso te perguntar uma coisa, Isabel disse. Qualquer coisa, respondeu Cal. Por que você está sozinho aqui? Você é jovem, você é gentil. Ela parou, envergonhada pela natureza pessoal da pergunta. Cal não parecia ofendido. Fiquei noivo uma vez, disse ele. Cerca de 5 anos atrás. O que aconteceu? Ela queria uma vida diferente, explicou Cal. Ela não queria ser a esposa de um fazendeiro. Disse que estava muito isolado aqui, muito trabalho para muito pouca recompensa. Sinto muito, disse Isabel. Cal de ombros. Doeu na época, mas ela estava certa sobre uma coisa menos essa. Vida não é para todos. É quieto, simples. Algumas pessoas precisam de mais. Eu acho que é pacífico, disse Isabel. Depois de tudo o que passamos, a paz soa muito bem. Seus olhos se encontraram do outro lado da mesa, e algo não dito passou entre eles. Isabel desviou o olhar primeiro, suas bochechas aquecendo. Deveríamos entregar, disse ela, de pé e levando as canecas vazias para a pia. Amanhã vem cedo em uma fazenda. Isso acontece. Cal concordou, saindo de sua cadeira. Boa noite, Isabel, boa noite. Cal. Enquanto ela estava deitada na cama naquela noite, Isabel pensou em como seria fácil se acostumar com esta vida. A bondade de Cal para a segurança da fazenda de Roque Azul. Mas ela sabia melhor do que se apegar. Eles teriam que sair em breve, antes que Marcos os rastreasse de alguma forma. Antes de começar a acreditar que eles poderiam ficar. Antes de seus sentimentos crescentes por Cal deixar ainda mais difícil do que já seria. Uma semana se passou e depois outra. Isabel apenas alguns dias estreite em 2 semanas na Blue Rock Farm. Todas as manhãs, ela disse a si mesma que saíam em breve. Todas as noites, ela encontrava outro motivo para ficar. Só até eu economizar um pouco mais de dinheiro, ela sussurrava para si mesma, enquanto observava Leo. Brincando com as galinhas ou ajudando a regar a horta, a verdade era que eles estavam felizes aqui. Leo parou de ter pesadelos. Ele estava dormindo a noite toda pela primeira vez em meses. E Isabel menos bem. Isabel estava começando a se lembrar de como era não ter medo o tempo todo, em uma tarde ensolarada. Isabel estava pendurando a roupa na linha quando ouviu a voz empolgada de Leo do celeiro. Mamãe, venha ver o que Cal me ensinou. Isabel sorriu e foi para o grande celeiro vermelho. No interior, ela encontrou Cal ajoelhado ao lado de Leo, ambos com as mãos em um balde de sementes. Mostre à sua mãe o que você aprendeu, encorajou Cal. Leo pegou um punhado de sementes e demonstrou como espalhá-las em um amplo arco. Veja, mamãe, é assim que você planta o milho. Cal diz que eu sou um fazendeiro natural. É assim mesmo? Isabel disse, seu coração se aquecendo pelo orgulho no rosto do filho. Cal levantou-se, escovando a sujeira de seus jeans. Ele é um aprendiz rápido. Leva sua mãe dessa maneira. Isabel sentiu suas bochechas niveladas com um elogio. Isso estava acontecendo com mais frequência, menos isso vibrar no peito quando Cal estava perto. O calor que se espalhou por ela quando ele sorriu para ela. Posso ir ver as cabras do bebê? Leo perguntou, já se movendo em direção à caneta, onde Cal mantinha 2 cabras infantis. Claro, amigo, disse Cal. Apenas seja gentil com eles. Quando Leo saiu, Cal se virou para Isabel. Ele é realmente algo, seu menino. Ele é, concordou Isabel, observando Leo acariciar cuidadosamente as pequenas cabras. Ele passou por tanto, mas ainda é tão aberto e amoroso. As crianças são resilientes, disse Cal, mas eles precisam de estabilidade. A pergunta tácita pendurou no ar entre eles. Quanto tempo Leo teria essa estabilidade antes de Isabel decidir que era hora de correr novamente? Eu sei, disse Isabel suavemente. Tô tentando dar isso a ele. Cal se aproximou dela. Você sabe, minha oferta ainda permanece. Você pode ficar aqui o tempo necessário. Isabel olhou para ele, para seus gentis olhos azuis e a sinceridade em seu rosto. Por que você está fazendo isso por nós, Cal? Sério, Cal ficou quieto por um momento como se considerasse suas palavras. Quando meu avô estava vivo, ele costumava me contar histórias sobre as pessoas que ajudou ao longo dos anos. Disse que a fazenda não era apenas para cultivar colheitas, era para ajudar as pessoas a crescer também. Ele fez uma pausa, olhando para os campos visíveis pela porta do celeiro. Depois que ele morreu, eu meio que perdi de vista isso. E estive tão focado em manter a fazenda funcionando que esqueci o que realmente era para... Seus olhos encontraram o dela novamente. Então você e Leo apareceram
E de repente eu me lembrei. Este lugar sempre era para ser mais do que apenas minha casa. Era para ser um refúgio seguro para as pessoas que precisam de um. A garganta de Isabel apertou-se de emoção. E esse é o único motivo? A expressão de Cal suavizou. Não, ele admitiu. Essa não é a única razão. Antes que ele pudesse dizer mais, Leo voltou correndo. Cal, uma das cabras comeu meu cadarço. Cal riu. O momento entre ele e Isabel quebrado. Bem, é melhor conseguirmos um novo para você. Vamos ir para casa. Naquela noite, depois do jantar, Cal trouxe um rádio antigo e o colocou na mesa da varanda. O que você está fazendo? Isabel perguntou enquanto ajudava Leo a colocar seu pijama. Pensei que poderíamos usar um pouco de música, respondeu Cal, girando o mostrador até que a música country suave encheu o ar. É uma boa noite para sentar na varanda. Quando Leo estava pronto para dormir, os três sentaram no balanço da varanda. A noite estava quente, com vaga, lumes começando a pontuar a escuridão além da luz da varanda. Olha, mamãe, Leo apontou animadamente. Bagues de raios! Eles são lindos, não são? Isabel disse, puxando-o para o colo dela. Cal observou-os com um sorriso suave. Minha mãe costumava dizer que os vaga-lumes eram estrelas que se cansavam de ficar no céu, então eles desceram para dançar na terra por um tempo. Eu gosto disso, diz Leo com sono, sua cabeça descansando contra o ombro de Isabel. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo. O balanço suavemente, a música, tocando suavemente pelo rádio. Parecia um momento fora da vida de outra pessoa, menos alguém normal. Alguém sem um passado cheio de medo e corrida. Isso é legal, Isabel sussurrou, não querendo acordar Leo, que adormeceu. Cal concordou. Seu braço se estendeu ao longo, da parte de trás do balanço, sem tocar seus ombros. Isabel olhou para o filho adormecido e depois para os vaga. Lumes dançando na escuridão. Eu nunca pensei que poderíamos ter isso. Tem o quê? Cal perguntou. Paz, disse Isabel simplesmente. Mão de Cal se moveu da parte de trás do balanço para descansar levemente em seu ombro. Você merece, Isabel. Ambos. Ela se virou para olhar para ele, seus rostos próximos à fraca luz da varanda. Por um momento, Isabel pensou que ele poderia beijá-la. Por um momento, ela queria que ele fizesse. Em vez disso, Cal levantou-se. Eu deveria deixá-lo colocá-lo na cama. Tá ficando tarde. Isabel assentiu, subitamente envergonhada por seus pensamentos. Sim, boa noite, Cal. Boa noite, Isabel. Enquanto levava Leo para a cama, Isabel se repreendeu por pensar em beijar Cal. Ela não podia se dar ao luxo de complicar as coisas. Não quando eles teriam que sair eventualmente, mas quando os dias se transformaram em um mês inteiro na Blue Rock Farm. A saída parecia cada vez menos provável. Isabel encontrou trabalho no restaurante local da cidade, esperando mesas 3 dias por semana. Enquanto Cal assistia a Leo, o dinheiro extra significava que ela poderia contribuir para as despesas domésticas, o que a fez se sentir menos como se estivesse aproveitando a bondade de Cal. E depois havia a questão de seus sentimentos crescentes por ele, sentimentos que ela tentou ignorar, mas não podia negar. Não era apenas a gentileza dele, embora isso fosse parte disso. Era a maneira como ele ouviu quando ela falou, realmente ouviu. Foi como ele tratou Leo, como se sua opinião fosse importante. Era a força silenciosa que ele carregava, nunca empurrando, mas sempre lá quando necessário. Uma tarde chuvosa, Isabel voltou para a casa de seu turno no restaurante para encontrar a casa vazia. Cal, Leo, ela chamou, um lampejo de pânico subindo no peito. Sem resposta. Ela checou o quarto deles, a sala de estar, a cozinha. Nenhum sinal deles. Então ela ouviu risos, vindo do celeiro. O alívio inundou por ela quando ela pegou um guarda-menos-chuva e saiu na chuva. Dentro do celeiro, ela encontrou Cal e Leo sentados em fardos de feno, um pequeno fogo queimando no velho fogão a potro. Eles estavam jogando cartas. E Leo estava rindo. Quando Cal demonstrou estar chateado em perder, eu não posso acreditar que você me venceu de novo. Cal estava dizendo, jogando suas cartas em uma frustração simulada. Você deve estar trapaceando. Eu não estou trapaceando, Leo riu. Eu sou apenas melhor do que você. Lá está você, disse Isabel, fechando o guarda-menos-chuva. Eu estava preocupado quando não te encontrei em casa. Cal olhou para cima, seu rosto brilhando ao ver lá. Ei, desculpe, deveríamos ter deixado uma nota. Mas estava chovendo tanto quando Leo ficou entediado. Decidimos ter uma tarde de um caras no celeiro. Tarde de caras, hein? Isabel disse, sorrindo para o rosto animado de seu filho. Cal está me ensinando poker. Leo anunciou orgulhosamente. Isabel levantou uma sobrancelha em Cal. Ele agora, com palitos de fósforos, esclareceu Cal rapidamente. Não há apostas de verdade, eu prometo.
Isabel riu. Eu vejo... Junte-se a nós, mamãe. Leo deu um tapinha no fardo do feno ao seu lado. Isabel sentou, percebendo o quão aconchegante eles haviam feito o espaço. Além dos cartões, havia sanduíches, biscoitos e terminas do que cheirava a chocolate quente. Ike, salvei um sanduíche para você, disse Leo, entregando-lhe uma manteiga de amendoim e geleia levemente esmagada. Obrigado, baby, disse Isabel. Tocada pela consideração do filho, eles passaram o resto da tarde chuvosa no celeiro jogando cartas e contando histórias. Quando Leo adormeceu, enrolado em uma pilha de feno limpo com um velho cobertor sobre ele, Isabel e Cal continuaram conversando em vozes baixas. Eu obtive uma ligação do xerife Miller hoje, disse Cal, seu tom sério. Isabel tenso. O que ele queria? Apenas checando, Cal garantiu a ela. Ele é um velho amigo do meu avô. Pare de tempos em tempos. Isabel relaxou um pouco, mas ainda havia preocupação nos olhos dela. Você contou a ele sobre nós? Cal assentiu. Eu fiz. Mas não é tudo. Só que vocês são amigos que ficam comigo por um tempo. Obrigado, disse Isabel. Por não dizer muito a ele, Cal estudou o rosto à luz de fogo. Isabel, você já pensou em obter ajuda legal? Uma ordem de restrição contra Marcos? Isabel suspirou. Eu tinha um. No Arizona, não o parou. Se alguma coisa, isso o deixou mais irritado. E a custódia de Leo? Cal perguntou. Você tem custódia total? Sim, disse Isabel com firmeza. Isso é uma coisa que me certifiquei antes de sair. Marcos assinou seus direitos. Ele não queria a responsabilidade. Isso é bom, disse Cal. Isso significa que ele não tem reivindicação legal de Leo. Legalmente não, concordou Isabel, mas isso não o impediu de tentar levar Leo uma vez antes. A expressão de Cal endureceu. Se ele aparecer aqui, ele não vai, interrompeu Isabel. Ele não sabe sobre este lugar. Ninguém sabe. Mas mesmo quando ela disse, Isabel sentiu um nó familiar de ansiedade no estômago. Marcus os havia encontrado antes em lugares que eles pensavam que estavam seguros. Mais tarde naquela noite, depois que eles carregaram o Leo ainda dormindo de volta para casa, e o colocou na cama. Isabel encontrou Cal sentado na mesa da cozinha com uma xícara de café. Não consegue dormir? Ela perguntou, sentando-se em frente a ele. Cal balançou a cabeça. Só de pensar. Sobre o quê? Ele olhou para ela, seus olhos sérios. Sobre você e Leo. Sobre como você não pode continuar correndo para sempre. Isabela endurecido. Você está dizendo que precisamos sair? Não, disse Cal rapidamente. Deus, não. Estou dizendo o oposto. Estou dizendo que talvez seja a hora de parar de correr, para ficar aqui. Comigo, o coração de Isabel pulou uma batida. Cal, ouça menos, me disse ele, alcançando a mesa para pegar a mão dela. Você está aqui há um mês, Léo está feliz. Você tem um emprego na cidade. Você está construindo uma vida aqui. Uma vida temporária, lembrou Isabel. Não precisa ser, insistiu Cal. Esta pode ser sua casa, Isabel. Seu e Leo. Isabel afastou a mão dela. De repente, com medo do quanto ela queria o que ele estava oferecendo. Você não sabe o que está perguntando. Marcos é perigoso. Se ele nos encontrou aqui, ele também tornaria sua vida um inferno. Não tenho medo dele, disse Cal firmemente. Você deveria estar, respondeu Isabel. Ele já machucou as pessoas antes. Não só eu. Cal ficou quieto por um momento. Você quer ficar, Isabel? Se Marcos não fosse um fator, você gostaria de fazer uma vida aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Ela queria ficar? A resposta foi sim. É claro que era sim, mas querer a tivesse feito com problemas antes. Não importa o que eu queira, disse ela finalmente. Eu tenho que pensar no que é seguro para Leo. E você não acha que ele está seguro aqui? Cal perguntou, magoado evidente em sua voz. Acho que ele está seguro agora, esclareceu Isabel. Mas não posso garantir que ele permaneça assim. Cal levantou. Sim. Frustração clara em seu rosto. Então você vai continuar correndo? Por quanto tempo, Isabel, até Leo crescer? Até Marcos desistir? E se ele nunca o fizer? Isabel se levantou, a raiva e o medo se misturando no peito. Você não acha que eu me fiz essas perguntas todos os dias, Cal? Mas não tenho as respostas. Tudo o que sei é que toda vez que pensei que estávamos seguros antes, não estávamos. Eles se encararam do outro lado da cozinha, ambos respirando com força. Sinto muito, disse Cal finalmente, sua voz mais suave. Eu não deveria ter empurrado, é a sua decisão. A raiva de Isabel esvaziou. Não, sinto muito. Você não foi nada além de gentil conosco e estou agindo como se você fosse o inimigo. Não sou o inimigo, Isabel, disse Cal, dando um passo em sua direção. Eu quero ser o oposto disso. Antes que ela pudesse responder, havia uma pequena voz da porta. Mama!
Por que você está gritando? Ambos se viraram para ver Leo estando lá. De pijama, seu coelho empalhado agarrou o peito. Não estamos gritando, baby, disse Isabel, indo para ele e ajoelhando. Cal e eu estávamos apenas tendo uma conversa adulta. Sinto muito por termos acordado você. Você estava lutando? Leo perguntou, seu lábio inferior tremendo. Não, disse Cal, se ajoelhando ao lado de Isabel. Sua mãe e eu não lutamos. Nós apenas conversamos sobre as coisas às vezes e temos ideias diferentes. Mas tudo bem. Leo olhou entre eles incerto. Você não está bravo um com o outro? Não, Isabel garantiu a ele, suavizando o cabelo. Não estamos bravos. Vamos levá-lo de volta para a cama, ok? Cal levantou. Que tal eu fazer um pouco de leite quente para ajudá-lo a dormir? Leo assentiu, já parecendo mais calmo. Enquanto Cal aquecia o leite, Isabel estava sentado com Leo à mesa, sua mão pequena na dela. Eu gosto aqui, mamãe, disse Leo em silêncio. Cal é bom. Sim, ele é, concordou Isabel, seu coração doendo com o conhecimento de que ela pode ter que tirar Leo para longe deste lugar. De Cal, podemos ficar? Leo perguntou, seus olhos esperançosos. Para sempre? Antes que Isabel pudesse responder, Cal retornou com uma pequena caneca de leite quente. Ele o colocou na frente de Leo com um sorriso gentil. Aqui está, amigão, cuidado. Está quente. Leo tomou um gole cuidadoso e depois olhou para Cal com adoração. Obrigado. De nada, respondeu Cal, agitando o cabelo do garoto. Isabel observou a interação, sua garganta com força, com emoção. Ela sabia naquele momento que sair iria quebrar mais do que apenas seu coração. Ele também quebraria Leo. Depois que Leo estava de volta na cama, Isabel voltou à cozinha para encontrar Cal lavando os poucos pratos que eles usaram. Cal, ela disse suavemente. Ele se virou, a toalha de prato ainda em suas mãos. Sim, estou com medo, admitiu Isabel. Sua voz mal acima de um sussurro. Cal colocou a toalha e atravessou a sala para ela. Eu sei, não apenas de Marcos, continuou. Ela? Estou com medo de me deixar acreditar que isso pode ser real. Cal pegou as mãos dela nas dele. É real, Isabel, o que temos aqui, você e eu, Leo. É real. Isabel olhou para ele, com a sinceridade em seu rosto, e sentiu algo dentro dela começar a desmoronar, menos as paredes que ela construiu para se proteger. Para não esperar muito. Toda vez que confiava em alguém, acabei correndo novamente, disse ela, ecoando o medo que a assombrava por anos. Não estou pedindo para você confiar em todos, disse Cal. Apenas. Ele estendeu a mão e gentilmente tocou sua bochecha. Eu não posso te perseguir se você correr, Isabel, mas vou ficar aqui para sempre se você precisar de alguém para voltar para casa. As palavras quebraram algo solto no peito de Isabel, um soluço que ela estava segurando há muito tempo. Cal puxou menos-a nos braços dele, segurando menos-a enquanto chorava. Eu não sei como parar de ter medo, ela sussurrou contra o ombro dele. Você não precisa fazer tudo de uma vez, disse Cal, acariciando o cabelo. Apenas leve um dia de cada vez. E deixe-me ajudá-lo. Isabel se afastou um pouco, olhando para ele através de suas lágrimas. Por quê? Você se importa tanto. Os olhos de Cal estavam macios quando eles encontraram os dela, porque em algum lugar ao longo do caminho, eu me apaixonei por você, Isabel Rivas. Você e aquele filho incrível. As palavras pendiam no ar entre eles, honestas e vulneráveis. O coração de Isabel correu. Fazia tanto tempo que alguém a amava, menos realmente a amava, não apenas reivindicada enquanto tentava controlar. Não sei o que dizer. Ela sussurrou. Você não precisa dizer nada, garantiu Cal. Não espero que você se sinta da mesma maneira. Eu só queria que você soubesse, mas o problema era que Isabel se sentiu da mesma maneira. Ela estava se apaixonando por Cal Bennett desde o momento em que ele abriu a porta para ela e Leo naquela primeira manhã. Tenho medo de te amar, ela admitiu, porque se eu o fizer, e então temos que sair. Então vamos descobrir, disse Cal firmemente juntos. Mas por favor, Isabel, não saia só porque você tem medo de ficar. Isabel olhou nos olhos dele e viu tudo o que ela sempre quis, segurança, bondade, amor. Ela poderia realmente ter isso? Ela e Leo poderiam realmente pertencer aqui, com Cal. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente pensar. Cal assentiu, liberando menos-a suavemente. Leve todo o tempo que você precisa. Eu não vou a lugar nenhum. Naquela noite, Isabel estava acordado muito tempo depois que Leo adormeceu ao seu lado. Ela pensou nas palavras de Cal sobre a oferta dele de uma casa, uma vida juntos. Ela pensou em Leo perguntar se eles poderiam ficar para sempre. A esperança em seus olhos jovens, e pela primeira vez em anos, Isabel se permitiu imaginar um futuro em que eles não estavam correndo. Um futuro na Blue Rock Farm, com Cal. Foi um pensamento bonito e aterrorizante.
Chegou a manhã com a luz do sol, dourada escorrendo pelas cortinas. Isabel abriu os olhos para encontrar Leo já acordado, brincando, em silêncio com seu coelho de pelúcia no pé da cama. Bom dia, baby, disse ela. Sua voz ainda é difícil de dormir. Manhã, mamãe, respondeu Leo, rastejando para lhe dar um abraço. Cal está fazendo panquecas hoje. Isabelle sorriu. Panquecas no domingo de manhã se tornaram sua tradição nas últimas semanas. Eu acho que sim. Por que você não vai verificar? Leo saiu da cama e correu em direção à cozinha. Isabel levou um tempo se levantando, escovando os cabelos e mudando de jeans e uma camiseta simples. Ela podia ouvir as conversas animadas de Leo e a voz profunda de Cal respondendo enquanto faziam café da manhã. Juntos, parecia uma família. O pensamento a aqueceu e a assustou. Ela poderia realmente ter isso? Ela poderia confiar nisso para durar? Quando ela entrou na cozinha, Cal olhou para cima do fogão e sorriu. Bom dia. Manhã, respondeu Isabel, de repente tímido após a conversa na noite anterior. Leo me diz que quer panquecas de mirtilo hoje, disse Cal, aparentemente determinado a manter as coisas normais entre elas. Blueberry soa perfeito, concordou Isabel, agradecido por sua compreensão. Eles tomaram café da manhã juntos. E Isabel se viu estudando Cal quando ele não estava olhando. A maneira como seus olhos enrugaram quando ele riu de algo que Leo disse. A maneira gentil que ele limpou o xarope do queixo de Leo. A força em suas mãos enquanto ele derramava mais suco nos copos. Ela havia dito a ele que precisava de tempo para pensar. Mas à luz clara da manhã, Isabel percebeu que já havia tomado sua decisão. Ela queria ficar. Ela queria dar a Leo esta casa, essa estabilidade. Ela queria ver se o que ela sentia por Cal poderia se transformar em algo duradouro. Depois do café da manhã, Cal mencionou que precisava verificar uma cerca no campo distante. Posso vir? Leo perguntou ansiosamente. Cal procurou a Isabel permissão. Ela assentiu. Claro, amigo, disse Cal, mas vai ser um pouco caminhada. Acha que suas pernas podem lidar com isso? Eu sou super forte, Leo declarou, flexionando suas armas pequenas. Cal riu. Isso é, vá colocar suas botas. Enquanto Leo correu para pegar suas botas, Cal se virou para Isabel. Você pode se juntar a nós. Na verdade, disse Isabel, acho que vou ficar aqui. Preciso fazer um telefonema. A expressão de Cal se tornou sério. Tudo bem, sim, Isabel garantiu a ele. Apenas algo que eu preciso fazer. Depois que Cal e Leo saíram, Isabel sentou-se na mesa da cozinha com o telefone celular na mão. Ela respirou fundo e discou um número que não havia ligado há meses. Departamento do xerife, como posso ajudá-lo? A voz de uma mulher respondeu. Oi, disse Isabel, seu coração batendo. Eu preciso falar com alguém sobre obter proteção do meu ex-marido 2 horas depois. Quando Cal e Leo retornaram da expedição de mendimento de cerca, eles encontraram Isabel sentado na varanda, uma pasta de manila ao lado dela. Mamãe! Leo ligou, correndo à frente de Cal. Consertamos a cerca e vimos um cervo. Isso é maravilhoso, baby, disse Isabel, puxando-o para um abraço. Cal se aproximou mais devagar, seus olhos na pasta. Tudo bem, Isabel assentiu. Leo, por que você não vai lavar? Você está coberto de sujeira. Uma vez que Leo estava lá dentro, Isabel deu um tapinha na varanda, ao lado dela. Cal sentou-se esperando que ela falasse. Fui ver o xerife Miller, disse ela. As sobrancelhas de Cal dispararam surpresa. Você fez? Isabel assentiu. Eu disse a ele tudo, sobre Marcos, sobre por que nós está em execução. Ele me ajudou a pedir uma nova ordem de restrição aqui neste condado. Isabel, isso é... Cal parecia perdido por palavras. Estou cansado de correr, Cal, admitiu Isabel. Estou cansado de ter medo. Estou cansado de não me deixar ter o que quero, porque estou com medo de que seja retirado. Os olhos de Cal revistaram seu rosto. O que você está dizendo? Isabel respirou fundo. Estou dizendo que quero ficar aqui na Blue Rock Farm com você. A esperança de que floresceu no rosto de Cal era quase dolorosa de ver. Tem certeza? Estou aterrorizado, admitiu Isabel com uma pequena risada. Mas sim, tenho certeza. Leo está feliz aqui. Estou feliz aqui. E acho que poderia te amar, Cal Bennett. Se eu me deixasse... Cal estendeu a mão pegando a mão dela na dele. Eu já te amo, Isabel. Você e Leo ambos. Isabel sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Estou correndo tanto tempo. Não tenho certeza se lembro de como ficar em um só lugar. Então vamos descobrir juntos, disse Cal, sua voz firme com convicção. Dia a dia. Ele se inclinou para a frente, hesitando pouco fora dos lábios dela. Isabel fechou a distância entre eles, beijando-o suavemente.
Quando eles se separaram, Cal descansou a testa contra dela. Vamos fazer isso funcionar, Isabel. Eu prometo. Pela primeira vez em anos, Isabel se deixou acreditar em uma promessa. Semanas seguintes foram como algo de um sonho que Isabel nunca ousava ter. Ela, Cal e Liu se estabeleceram em um ritmo que parecia natural, como se sempre tivessem sido uma família. Isabel continuou trabalhando no restaurante, economizando dinheiro e fazendo amigos na cidade. Cal trabalhou na fazenda, com Liu como sua sombra fiel. À noite, eles jantavam juntos, jogavam jogos de tabuleiro ou sentavam na varanda assistindo os vagalumes. E à noite, depois que Liu estava dormindo, Isabel encontraria o caminho para o quarto de Cal, seus braços para um tipo de amor que ela nunca havia conhecido antes entre os homens. Respeitosos e pacientes. Era uma vida simples, mas para a Isabelle, que conhecia tanto medo e incerteza, era tudo. Uma noite, quando eles estavam colocando a mesa para o jantar, Liu olhou para Cal e perguntou inocentemente: "Posso te chamar de papai?" A pergunta parou de Cal nos trilhos. Eli olhou para Isabel, que parecia igualmente surpreso. "Essa é uma palavra grande, amigo", disse Cal, ajoelhando. "Se ao nível de Liu, tem certeza de que é assim que você quer me chamar?" Liu assentiu solenemente. "Tome na pré-escola, tem um pai que o leva pescando e lê histórias. Você faz essas coisas comigo." Os olhos de Cal brilhavam de emoção. "Eu ficaria honrado por ser seu pai, Liu. Mas é um grande trabalho, sendo o pai de alguém." "Yute, Kyugen, você já fez", disse Liu simplesmente, jogando os braços em volta do pescoço de Cal. Cal abraçou o garoto com força, olhando por cima do ombro de Liu para Isabel. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela estava sorrindo. Mais tarde naquela noite, depois que Liu estava dormindo, Isabel e Cal sentaram-se no balanço da varanda, a cabeça apoiada em seu ombro. "Você está bem com o que Liu perguntou hoje?" Cal disse, quebrando o silêncio confortável. "Sobre me chamar de papai." Isabel levantou a cabeça para olhar para ele. "Você está bem com isso?" "Eu nunca quis mais nada", admitiu Cal, "mas eu sei que é complicado. Não quero substituir o pai verdadeiro dele." Isabel suspirou. "Marcus pode ser seu pai biológico, mas ele nunca foi pai de Liu. Ele não queria o emprego." Ela estendeu a mão para tocar o rosto de Cal. "Você faz. Isso significa tudo." Cal virou a cabeça para beijar a palma da mão. "Eu amo aquele menino como ele é meu, Isabel. Espero que você saiba disso." "Eu sei disso", garantiu Isabel. "E eu te amo por isso." As palavras saíram naturalmente, como se ela estivesse dizendo-as o tempo todo. Os olhos de Cal se arregalaram levemente. "Você me ama?" ele perguntou, um sorriso se espalhando pelo rosto. Isabel assentiu. De repente, com certeza, "Eu te amo, Cal Bennett. Acho que tenho desde a primeira manhã, quando você nos levou sem fazer perguntas." Cal a puxou para mais perto, beijando menos aprofundadamente. "Eu também te amo, Isabel. Mais do que posso dizer." 2 meses depois de Isabel e Liu chegaram a Blue Rock Farm, Cal surpreendeu com uma viagem à cidade. Ele não diria a eles para onde eles estavam indo, apenas que era um passeio especial. "Isso?" Liu perguntou em seu assento de carro, enquanto eles dirigiam pela estrada do campo. "Melhor que o sorvete", prometeu Cal. Eles pararam do lado de fora de um pequeno prédio de tijolos que Isabel reconheceu como a prefeitura. Ela olhou para Cal questionadoramente. "O que estamos fazendo aqui?" Cal parecia de repente nervoso. "Tenho algo para perguntar. Vocês dois, na verdade..." Ele saiu do caminhão e apareceu para abrir a porta de Isabel. Depois ajudou Liu a sair do banco do carro. Tomando a mão de Isabel, ele os levou a um banco do lado de fora do prédio. Cal começou, ajoelhando-se na frente deles. "Eu tenho pensado muito sobre nossa família." "Nossa família?" Isabel repetiu, seu coração começando a correr. Cal assentiu. "Você, eu e Liu somos uma família agora." "Não estamos, sim." Liu respondeu com entusiasmo, fazendo os dois adultos sorrirem. "Acho que também", disse Cal, alcançando o bolso. "E eu estava pensando que talvez pudéssemos torná-lo oficial." Ele pegou uma pequena caixa de veludo e a abriu para revelar um anel simples, mas bonito. Um pequeno suspiro escapou dos lábios de Isabel. "Isabel Rivas", disse Cal, sua voz estável, apesar da emoção em seus olhos. "Eu sei que não nos conhecemos há tanto tempo, mas nunca tive mais certeza de nada na minha vida. Eu te amo, eu amo Liu e quero que sejamos uma família de verdade." Ele respirou fundo. "Você quer se casar comigo?" Isabel olhou para o ringue, sua mente girando. Estava acontecendo tão rápido e, no entanto, parecia certo como o próximo passo mais natural de sua história. "Diga sim, mamãe", Liu pediu, saltando no banco. Isabel riu através de suas lágrimas. "Sim", disse ela, olhando para os esperançosos olhos azuis de Cal. "Sim, vou me casar com você." O rosto de Cal se abriu em um sorriso radiante enquanto ele deslizava o anel no dedo dela.
Então ele se virou para Liu. E você, jovem, ele disse seriamente. Você gostaria de ser meu filho de verdade? Os olhos de Liu se arregalaram. Posso, se sua mãe concorda, disse Cao, olhando para Isabel. Eu gostaria de adotar Liu. Faça dele um Bennett, assim como você estará. Lágrimas frescas surgiram nos olhos de Isabel. Você quer adotá-lo? Mais do que tudo, confirmou Cao. Eu já o amo como ele é meu. Quero torná-lo legal, para que ninguém possa questioná-lo. Isabel sabia o que ele realmente estava dizendo. Então Marcos nunca mais poderia reivindicar Liu. Sim, disse ela, puxando Cao e Liu para um abraço apertado. Sim para tudo. Naquela noite, depois de um jantar de comemoração no único restaurante da cidade, eles retornaram à fazenda como uma família oficialmente engajada. Liu adormeceu no caminho para casa, e Cao o levou para dentro e o colocou na cama. Quando ele voltou para a sala de estar, encontrou Isabel de pé junto à janela, olhando para a fazenda iluminada pela lua, torcendo seu novo anel em volta do dedo, segundo pensamentos. Cao perguntou suavemente, vindo para ficar ao lado dela. Isabel balançou a cabeça. Não, apenas oprimido de um jeito bom. Ela se virou para olhar para ele. É muito para absorver, sabe? 3 meses atrás, Liu e eu estávamos concorrendo a nossas vidas. E agora você está em casa, Cao terminou para ela, envolvendo os braços em volta da cintura dela. Home, repetiu Isabel, recostando-se ao peito. Eu gosto do som disso. Eles ficaram lá por um tempo, conteúdo em seu silêncio compartilhado e a promessa de seu futuro juntos. Mas a vida raramente permanece perfeita por muito tempo. No dia seguinte, Isabel estava no restaurante para o turno da tarde quando o celular tocou. Foi um número que ela não reconheceu. Olá! Ela respondeu, entrando na sala dos fundos para obter privacidade. Isabel? A voz de uma mulher disse. Sou eu, Maria, sua irmã. O sangue de Isabel ficou frio. Ela não falou com sua irmã. Há quase 1 ano, desde a última vez que Marcos os encontrou. Maria, como você conseguiu esse número? Isso não é importante, disse Maria, sua voz urgente. O importante é que Marcos saiba onde você está. Isabel sentiu seus joelhos ficarem fracos. Ela se inclinou contra a parede para obter apoio. O que, como... Eu não sei, Maria admite. Mas ele veio à minha casa ontem, exigindo saber onde você estava. Eu não contei nada a ele, eu juro, mas ele estava agindo como se já soubesse. Ele disse algo sobre uma fazenda. Deus. Isabel sussurrou, sua mente correndo. Como Marcos descobriu sobre a Blue Rock Farm? Isabel, você precisa sair de lá, pediu Maria. Ele estava reclamando de levar Liu, sobre fazer você pagar por sair. Eu tenho que ir, disse Isabel, seus instintos de sobrevivência entrando. Obrigado por me avisar. Ela desligou e imediatamente ligou para Cao, mas a ligação foi direto para o correio de voz. Ele provavelmente estava nos campos, onde o serviço celular era irregular. Pânico subindo na garganta, Isabel correu para a frente do restaurante. Mag, eu tenho que ir. É uma emergência. A garçonete mais velha deu uma olhada no rosto, pálido de Isabel, e assentiu. Vá, querida. Vou cobrir para você. Isabel correu para o carro e dirigiu tão rápido quanto se atreveu de volta para a fazenda. Todo o caminho, sua mente era um tornado de medo e arrependimento. Ela tinha tolice em pensar que poderia parar de correr. Ela colocou Cao em perigo ficando. Quando ela parou na fazenda, tudo parecia normal. O caminhão de Cao estava estacionado em seu local habitual. A pequena bicicleta de Liu estava encostada na grade da varanda. Isabel correu para dentro, chamando seus nomes. Cao, Liu, Espen. Aqui a voz de Cao veio da cozinha parecendo calma e normal. Isabel correu para a cozinha e parou na porta. Cao e Liu estavam sentados à mesa com um livro para colorir espalhado entre eles. Ambos olharam para cima com sorrisos que desapareceram quando viram seu rosto. Isabel, o que há de errado? Cao perguntou. Em pé imediatamente. Precisamos ir, disse Isabel, sua voz tremendo. Agora, minha irmã acabou de ligar. Marcos sabe onde estamos. A expressão de Cao endureceu. Ela disse como ele descobriu? Isabel balançou a cabeça. Não, mas isso não importa. Precisamos sair antes que ele chegue aqui. Mama? A pequena voz de Liu rompeu seu pânico. Estamos fugindo de novo? A pergunta, tão inocente e, no entanto, tão comovente, fez uma pausa em Isabel. Ela olhou para o rosto confuso do filho. Depois o olhar constante de Cao. Acho que não devemos correr, disse Cao calmamente. Não desta vez. Cao, você não entende, insistiu Isabel. Marcos é perigoso. Eu sei que ele é, Cao respondeu. Mas fizemos tudo certo, Isabel. Temos a ordem de restrição. O xerife Miller sabe a situação. Correr agora significaria apenas começar em outro lugar, sempre olhando por cima do ombro.
Ele se aproximou, levando suas mãos trêmulas nas dele. Somos uma família agora, nós enfrentamos isso juntos. Isabel olhou em seus olhos, querendo desesperadamente acreditar nele. Estou com medo, Cal. Não para mim, mas para você e Leo. Estou com medo também, admitiu Cal. Mas tenho mais medo de perder vocês dois. De Leo crescendo sempre correndo, sempre com medo. Leo deslizou para fora da cadeira e passou os braços em volta das pernas de Isabel. Eu não quero ir, mamãe. Eu quero ficar com Cal. Isabel sentiu lágrimas queimando os olhos. Ela prometeu a si mesma que nunca deixaria Marcos encontrá-los novamente, nunca colocou Leo em perigo, mas ela também não havia prometido parar de correr para dar a Leo uma casa estável. Devemos pelo menos ligar para o xerife Miller, disse ela finalmente. Deixe-o saber o que está acontecendo. Cal assentiu, já alcançando o telefone. Boa ideia. Depois de falar com o xerife que prometeu enviar um deputado para patrulhar a área, Cal e Isabel sentaram-se com Leo. Escute, amigo, disse Cal. Gentilmente, podemos ter um visitante que não é muito bom. Se ele vier aqui, quero que você vá ao seu esconderijo especial. Lembra onde está? Leo assentiu solenemente. Eles mostraram a ele o pequeno armário embaixo das escadas há algumas semanas, apenas por precaução. E não sai até que mamãe ou eu venho buscá-lo, continuou Cal. Você pode fazer isso? Sim, disse Leo, seu pequeno rosto sério. E o homem mau de antes? O coração de Isabel cerrou. Pode ser, baby, mas você não precisa se preocupar. Cal e eu cuidaremos de tudo. Naquela noite, eles trancaram todas as portas e um Windows. Cal derrubou a espingarda da prateleira em seu quarto, não para usar, ele garantiu Isabel, mas para mostrar que eles eram sérios se Marcos aparecesse. Isabel mal dormiu, pulando a cada som. Cal deitou-se ao lado dela, um braço protetoramente em volta da cintura. Tente descansar, Eli murmurou contra o cabelo de Lau. Estamos seguros. Mas Isabel não conseguiu abalar a sensação de que sua vida perfeita estava prestes a quebrar. Amanhã veio sem sinal de Marcos. O deputado não havia relatado atividade suspeita durante a noite. Isabel começou a se perguntar se Maria estava errada, se Marcos estivesse blefando. Ela estava na cozinha fazendo café quando ouviu o som de um carro subindo a viagem. Olhando pela janela, ela viu uma caminhonete desconhecida estacionando ao lado de Cal. Cal, ela chamou a voz com medo. Cal estava ao lado dela em um instante, olhando pela janela. E ela, Isabel assentiu, incapaz de falar enquanto observava Marcos sair do caminhão. Ele parecia mais magro do que ela se lembrava. Seu rosto mais difícil, seus movimentos difíceis com a raiva mal continha. Leve Leo para o esconderijo, disse Cal, sua voz calma, mas firme. Vou falar com ele. Cal não, Isabel. Cal cortou menos suavemente. Concordamos. Não mais correndo. Confie em mim, confie em mim. Essas duas palavras simples pendiam no ar entre eles. Isabel assentiu. Vou pegar Leo. Ela encontrou seu filho na sala, já sentindo a tensão na casa. Leo, lembre-se do que falamos. Eu preciso que você vá ao seu esconderijo agora. É o homem mau? Leo perguntou, seus olhos arregalados de medo. Sim, baby. Mas Cal e eu vamos lidar com isso. Você só precisa ficar seguro, ok? Leo assentiu e correu para o armário sob as escadas. Isabel o ajudou por dentro. Deu-lhe seu coelho empalhado e beijou a testa. Fique quieto, não importa o que você ouça. Eu te amo. Amo você também, mamãe. Léo Sachuro. Isabel fechou a porta e virou-se para encontrar Cal esperando por ela, a espingarda descansando no bandido do braço. Preparar? Ele perguntou. Isabel respirou fundo e assentiu. Prepara. Juntos eles pisaram na varanda no momento em que Marcos chegou ao fundo dos degraus. Bem, disse Marcos, sua voz tão fria quanto Isabel lembrava. Parece que você se encontrou um novo homem, Isabel. Isabel sentiu que Cal endureceu ao lado dela, mas sua voz permaneceu estável. Senhor Rivas, você está invadindo a propriedade privada. Vou ter que pedir para você sair. Marcos riu, um som feio. Está certo. E quem diabos você é? Eu sou Cal Bennett. Esta é a minha fazenda, e Isabel e Leo são minha família agora. O rosto de Marcos escureceu de raiva. Leo é meu filho. Não, ele não é, disse Isabel, finalmente encontrando sua voz. Você assinou seus direitos. Você não tem reivindicação. Eu quero vê-lo, Marcos exigiu, dando um passo à frente. Cal levantou a espingarda um pouco, sem apontar para Marcos, mas deixando claro que ele tinha. Isso não vai acontecer. Há uma ordem de restrição contra você, Sr. Rivas. Você precisa voltar ao seu caminhão e sair. Os olhos de Marcos se estreitaram. Ou o que? Você vai atirar em mim? Vou defender minha família se for necessário, disse Cal calmamente. Mas eu prefiro não. O xerife já está a caminho. Como se fosse uma sugestão.
O som de uma sirene lamentava a distância. A cabeça de Marcos girou, seu rosto uma máscara de fúria e frustração. Isso não acabou. Ele cuspiu. O meu garoto lá, e eu não vou embora sem ele. Sim, você é, disse Isabel, avançando apesar de seu medo. Você nunca quis Leo. Você nunca se importava com ele. A única razão pela qual você está aqui é me machucar. Marcos olhou para ela com as mãos balançando os punhos. Você acha que pode levar meu filho e brincar de casa com algum fazendeiro? Vejo vocês dois no tribunal. Vá em frente, disse Cal. Temos os documentos legais, a ordem de restrição e testemunhas de seu comportamento. Você não vai ganhar. Senhor Rivas. A sirene estava se aproximando. Marcos olhou de Cal a Isabel e depois de volta à estrada. Isso não acabou. Ele repetiu, voltando para o caminhão. Você se arrependerá, Isabel. Ambos os dois vão. Eles assistirão quando ele entrou em seu caminhão e se afastou, o cascalho voando. Assim que ele desapareceu no caminho, o carro do xerife Miller apareceu. Os joelhos de Isabel finalmente cederam, e ela afundou nos degraus da varanda. Cal colocou a espingarda e sentou-se ao lado dela, puxando menos-a nos braços dele. Está tudo bem, ele murmurou. Ele se foi. Estamos seguros? O xerife parou e saiu do carro. Foi ele? Marcos Rivas. Cal assentiu. Ele acabou de sair. Levar Leo. Disse que nos veria no tribunal. O xerife Miller franziu a testa. Vou colocar um alerta para o veículo dele. Ele ameaçou a violência. Não diretamente, disse Isabel, sua voz instável. Mas eu o conheço, ele não desistirá facilmente. Bem, ele terá dificuldade em superar a ordem de restrição, assegurou o xerife. E agora que sabemos que ele está na área, ficaremos... Depois de receber sua declaração, o xerife Miller foi embora, prometendo aumentar as patrulhas perto da fazenda pelos próximos dias. Isabel foi pegar Leo de seu esconderijo. O garoto estava enrolado em uma bola apertada, segurando seu coelho. Ele se foi, mamãe? Leo perguntou quando ela abriu a porta. Sim, baby, ele se foi, garantiu Isabel, reunindo-o em seus braços. E você era tão corajoso? Leo assegurou com força. Ele vai me levar embora? Não, disse Isabel com firmeza. Nunca. Você pertence a mim e a Cal. Ela levou Leo para a sala do estar, onde Cal estava esperando. Ele imediatamente envolveu os dois em um abraço. Estamos bem, disse Cal, beijando o topo da cabeça de Leo. Estamos todos bem. Mas enquanto eles se sentavam lá juntos, Isabel não conseguiu abalar a sensação de que a ameaça de Marcos era mais do que apenas palavras irritadas. Ele voltaria. E da próxima vez, eles podem não ter tanta sorte. Naquela noite, depois que Leo estava dormindo, Isabel estava ao lado do portão com a bolsa lotada. Velhos hábitos morreram com força. Ela pensou que talvez correr ainda fosse a única maneira de proteger as pessoas que amava. Cal a encontrou lá, silenciosa, ao luar. Você está saindo, disse ele. Não era uma pergunta, Isabel não conseguia olhar para ele. Você o viu hoje, Cal. Ele não vai parar. Ele continuará voltando e da próxima vez poderá trazer uma arma em vez de apenas ameaças. Isso, Cal perguntou, sua voz apertada de emoção. Você só vai correr de novo. E Leo? E nós? Estou fazendo isso por Leo, insistiu Isabel. Para você também. Você tem sido muito gentil. Nós não pertencemos aqui. Cal se aproximou, seu rosto iluminado pela luz da lua. É aí que você está errado, Isabel. Você pertence exatamente onde alguém vê você. Eu vejo você. E vejo um futuro. As palavras atingiram Isabel em seu núcleo. Mas e se ele voltar? Então nós o enfrentaremos novamente, Cal, simplesmente, juntos, em família. Estou com tanto medo, Isabelle Sachuru. Lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu sei, disse Cal, pegando as mãos nas dele. Mas você também é corajoso. Brave o suficiente para parar de correr. Corra o suficiente para ficar e lutar pela vida que merece. Isabel olhou nos olhos dele e viu o futuro que estava oferecendo. Não um perfeito, não um sem desafios, mas um cheio de amor e apoio, e a promessa de que ela nunca teria que enfrentar esses desafios sozinhos. Ela largou a bolsa, ela caminhou até ele, coração tremendo, e disse: então me ensina como ficar. Cal passou os braços em volta dela, segurando. Aperto. Todos os dias, ele prometeu, pelo resto de nossas vidas. Da varanda, uma pequena voz gritou: Mama, Cal. Eles se viraram para ver Leo parado ali de pijama, esfregando os olhos com sono. Vem aqui, amigo, chamou Cal, abrindo um braço enquanto mantém o outro ao redor de Isabel. Leo correu para eles, e Cal o levantou, trazendo-o para o abraço deles. Os três ficaram ali à luz da lua, segurando um ao outro. Ainda somos uma família? Leo perguntou, sua voz pequena. Sim,
disse Isabel e Cal juntos. O tipo mais forte, acrescentou Cal. O tipo que enfrenta coisas assustadoras juntas. Leo sorriu, apoiando a cabeça no ombro de Cal. Bom, eu gosto da nossa família. Isabel olhou para o filho, para o homem, segurando-o na fazenda que se tornara o santuário deles, e que nova com absoluta certeza de que ela terminou de correr. Foi aqui que eles pertenciam. Isso estava em casa. 2 semanas se passaram sem sinal de Marcus. As patrulhas policiais extras diminuíram gradualmente, e a vida na Blue Rock Farm começou a retornar ao normal. Isabel, Cal e Leo voltaram às suas rotinas diárias, embora Isabel não pudesse deixar de olhar por cima do ombro com mais frequência do que antes. Você acha que ele realmente se foi? Ela perguntou a Cal uma noite enquanto eles se sentavam na varanda, assistindo Leo brincar com um novo filhote de cachorro da fazenda menos um Golden Retriever que eles adotaram no abrigo local. Cal apertou a mão dela. Eu não sei, mas não podemos colocar nossas vidas em espera, esperando que ele volte. Ele estava certo, é claro. Eles tiveram um casamento para planejar, documentos de adoção para arquivar, um futuro para construir juntos. Isabel se recusou a deixar a ameaça de Marcus pendurar sobre eles como uma nuvem negra. Você está certo, disse ela inclinando a cabeça no ombro de Cal. Temos muito pelo que esperar. A pequena capela da cidade foi contratada para o primeiro sábado de outubro. Apenas um mês. Seria uma cerimônia simples, menos apenas a família e os poucos amigos que eles fizeram na cidade. Isabel havia encontrado um vestido branco bonito em uma boutique na cidade vizinha. E Maggie, do The Diner, havia se oferecido para assar o bolo. O que você acha de pedir ao xerife Miller para ser meu melhor homem? Cal perguntou hesitantamente. Ele tem sido um bom amigo por tudo isso. E eu não tenho muita família. Isabelle sorriu. Eu acho que é perfeito. Leo seria o portador do anel, um papel que ele levou muito a sério. Ele praticava caminhar lentamente pelo corredor todos os dias, carregando um pequeno travesseiro com 2 anéis velhos de Cal está preso a ele. Quando eu carrego os anéis reais, não os deixarei, ele prometeu solenemente. Nem mesmo se eu espirrar. Os dias ficaram mais curtos, o refrigerador de ar e as folhas nas árvores ao redor da fazenda de rochas azuis começaram a ficar douradas e vermelhas. Isabel se viu sorrindo mais, preocupando-se menos. Talvez Marcus tenha desistido. Talvez eles pudessem finalmente ter a vida pacífica com a qual sonhavam. Uma manhã nítida de setembro. Isabel estava pendurando roupas na fila, enquanto Cal e Leo estavam na cidade pegando alimentos para os animais. A fazenda estava silenciosa, exceto o cacho ocasional de galinhas e o apito suave da brisa através dos talos de milho. Isabel cantarolou para si mesma, enquanto fixava uma das pequenas camisas de Leo na linha. Ela estava pensando no casamento, sobre a vida que ela e Cal estavam construindo juntos, quando um movimento na beira da propriedade chamou sua atenção. No começo, ela pensou que poderia ser um cervo. Eles costumavam sair da floresta nesta época do ano. Mas enquanto ela olhava para o sol da manhã, seu sangue estava frio. Era Marcus, movendo-se furtivamente ao longo da linha das árvores, tentando se aproximar da casa sem ser detectada. Isabel largou a cesta de lavanderia e correu para dentro, seu coração batendo no peito. Ela trancou a porta atrás dela e pegou o telefone, discando o escritório do xerife com dedos trêmulos. Departamento do xerife? Respondeu uma voz. São Isabel Rivas na Blue Rock Farm, disse Isabel tentando manter a voz calma. Marcus está aqui. Ele está na propriedade tentando esgueirar-se para casa. Fique dentro e trave todas as portas e janelas. Instruiu o despachante. O xerife Miller está em uma ligação, mas enviarei o deputado Collins imediatamente. Isabel pendurou e rapidamente se moveu pela casa, certificando-se de que todas as entradas fossem protegidas. Ela então pegou a espingarda de Cal do gabinete onde ele a manteve trancada. Suas mãos tremiam enquanto ela o carregava da maneira que Cal a mostrou. Ela não queria usá-lo, nem queria apontar para outro ser humano, mas ela faria o que fosse necessário para proteger sua família se Marcus aparecesse antes da chegada da ajuda da Janila da sala. Isabel podia ver Marcus circulando a casa, tentando portas e espiando as janelas. Quando ele os encontrou todos trancados, seu rosto contorcido com raiva. Eu sei que você está lá, Isabel. Ele gritou, batendo na porta da frente. Abra, eu só quero falar com meu filho. Isabel ficou em silêncio, a espingarda segurou-se firmemente em suas mãos. Ela podia ouvir o relógio na cozinha correndo, a cada segundo se estendendo dolorosamente enquanto esperava a chegada do deputado. Isabel. Marcus gritou novamente, com a voz desmaiando um pouco. Ele estava bebendo. Não me faça quebrar esta porta. Ela ouviu um batido pesado quando ele jogou o ombro contra a porta. A madeira velha rangueou, mas se manteve firme. Cal havia reforçado todas as fechaduras após a primeira visita de Marcus. Outro baque,
Outra moldura da porta estava começando a se separar. Isabel levantou a espingarda, apontando para a porta. Eu tenho uma arma, Marcos. Ela gritou, sua voz mais forte do que sentia. A polícia está a caminho. Saia agora, ou eu atirarei. Houve uma pausa. Então Marcos riu, um som feio e amargo. Você não tem coragem, Isabel. Você nunca teve. As libras foram retomadas, mais violentas agora. O dedo de Isabel pairava perto do gatilho, todo o seu corpo tenso com medo e determinação. Então, como uma resposta a uma oração, ela ouviu o som de um motor de caminhão subindo a viagem. Caminhão de Cal. Não, ela sussurrou, terror segurando. Leo estava com Cal. Eles estavam dirigindo direto em perigo. Marcos também ouviu isso. Ele parou seu ataque à porta e virou-se para o som. Isabel correu para a janela da cozinha para ver o caminhão de Cal puxando, o pequeno rosto de Leo visível no banco do passageiro. Cal, fique para trás. Ela gritou, mas as janelas estavam fechadas e ele não conseguia ouvir. Lá Isabelle assistiu, horrorizado enquanto Cal estacionava e saiu do caminhão, vendo imediatamente Marcos em pé na varanda. Cal rapidamente se virou e disse algo para Leo, que ficou no caminhão. Marcos pediu a Cal, sua postura agressiva. Bem, se não é o fazendeiro, ele zombou. Venha jogar herói de novo? Esta é uma propriedade privada. Rivas, disse Cal, sua voz carregando o quintal. Você está violando uma ordem de restrição. Deixa agora, antes de piorar as coisas para si mesmo. Isabel destrancou a porta dos fundos e escapou, ficando perto da casa enquanto ela caminhava para o lado, a espingarda, ainda em suas mãos. Ela precisava chegar a Leo, para garantir que ele estava seguro. Não vou sair sem meu filho, Marcos cuspiu, aproximando-se de Cal. Ele não é mais o seu filho, respondeu Cal, mantendo-se firme. Você desistiu da direita, legal e moralmente. Marcos se lançou para a frente de repente, balançando um punho no rosto de Cal. Cal se esquivou, mas Marcos foi rápido para um homem bêbado. Seu segundo soco se conectou com a mandíbula de Cal, enviando-o cambaleando para trás. Cal, Isabel não pôde deixar de clamar. Ambos os homens se voltaram para a voz dela. Os olhos de Marcos se estreitaram quando ele viu a espingarda em suas mãos. Então você não estava blefando, disse ele, dando um passo em sua direção. Se recuperou e se moveu entre eles. Não, ele avisou Marcos. Apenas entre em seu caminhão e vá. A polícia tá a caminho. Como se quisesse confirmar suas palavras, uma sirene chorou à distância. Marcos olhou de Cal a Isabel, depois em direção ao caminhão onde Leo estava assistindo com olhos largos e assustados. Isso não acabou, ele rosnou. Esse é o meu garoto. E eu estarei de volta para ele. Ele se afastou, tropeçando um pouco, depois se virou e correu em direção às árvores na beira da propriedade. Quando o deputado Collins chegou, Marcos se foi. Vocês dois estão bem? O deputado perguntou, saindo de seu carro de patrulha. Cal assentiu, esfregando a mandíbula onde Marcos o atingiu. Estamos bem, ele correu dessa maneira, para a floresta. Enquanto o deputado Collins pediu backup para pesquisar na área, Isabel foi ao caminhão e abriu a porta. Leo Seilanku, seus braços tremendo. Tá tudo bem, baby, ela acalmou, segurando-o com força. O homem mal se foi. Ele bateu Cal, disse Leo. Sua voz abafou contra o ombro dela. Eu sei, mas Cal é difícil, garantiu Isabel, levando-o de volta para onde Cal estava dando sua declaração ao deputado. Cal estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Leo. Ei, amigo, nada com que se preocupar. Esse cara tem um soco fraco. Leo levantou a cabeça, estudando o rosto de Cal com preocupação. Dói na, Cal disse com um sorriso. Isso não escondeu sua estreia. Fui chutado por cavalos que acertaram. Mas, depois que o deputado Collins saiu para se juntar à busca de Marcos, os três entraram na casa. Isabel guardou a espingarda enquanto Cal fazia chocolate quente para Leo, tentando restaurar alguma normalidade. Acho que deveríamos ficar na cidade por alguns dias, disse Cal quando Leo se estabeleceu em frente à TV com seu chocolate quente. Só até que encontrem Marcos. Isabel assentiu, o medo que ela estava segurando finalmente o alcançando. Ela não vai parar, não é? Cal puxou menos a para um abraço. Eles o encontrarão, Isabel. E quando o fizerem, ele irá prender por violar a ordem de restrição e o agressão. Ele não será mais capaz de nos machucar. Isabel queria acreditar nele. Precisava acreditar nele. Mas o olhar nos olhos de Marcos estava selvagem, desesperado. Ela sabia que esse tipo de desespero era perigoso. Vou levar algumas coisas para nós, disse ela, afastando-se do abraço de Cal. Eles passaram as 3 noites seguintes na pequena pousada da cidade. O xerife Miller os manteve atualizados sobre a busca de Marcos, mas até agora não havia nenhum sinal dele. Era como se ele tivesse desaparecido no ar,
No quarto dia, Cal insistiu que eles retornassem à fazenda. Não podemos nos esconder para sempre, disse ele, e eu tenho animais para cuidar. Isabel estava relutante, mas ela entendeu. A fazenda era sua casa, seu sustento. Eles não podiam abandonar isso por medo. Além disso, acrescentou, Cal, Xerife Miller prometeu manter um vice, patrulhando a área, e ele nos emprestou um rádio para pedir ajuda imediata, sem necessário. Então eles foram para casa, os três em alerta alto, pulando em todo som incomum. A Cal instalou um novo sistema de segurança, luzes ativadas por motivos ao redor da propriedade e bloqueios mais fortes em todas as portas e janelas. Lentamente, cautelosamente, eles começaram a retomar suas vidas normais. Isabel voltou ao seu turno no restaurante. Leo voltou para a pré-escola. Cal trabalhou na fazenda. Apesar de ter mantido a espingarda mais perto do que antes, o casamento estava a menos de 2 semanas agora. Apesar de tudo, Isabel se viu ansiosa por isso, agarrando-se à promessa daquele dia como um símbolo de seu futuro. Você acha que devemos adiá-lo? Ela perguntou a Cal uma noite enquanto eles estavam deitados na cama. Até que encontrem... Marcos. Cal apoiou-se em um cotovelo olhando para ela na escuridão. Você quer adiá-lo? Isabel pensou sobre isso e depois balançou a cabeça. Não quero mais deixá-lo controlar nossas vidas. Quero me casar com você, Cal Bennett. No dia em que planejamos, na frente de todos com quem nos preocupamos. Cal sorriu inclinando-se para beijá-la. Essa é minha garota corajosa. Na noite anterior ao casamento, Isabel não conseguiu dormir. Ela disse a si mesma que era apenas um nervosismo antes do casamento, mas no fundo, ela sabia que era mais do que isso. Marcos ainda estava lá fora em algum lugar, uma sombra pairando sobre o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Ela saiu da cama cuidadosa para não acordar Cal e foi verificar Leo. O filho dela estava dormindo pacificamente. Seu coelho recheado se agarrou contra o peito. Isabel estava na porta, observando. Respirar. Superar o amor e uma proteção feroz. Eu não vou deixá-lo machucá-lo, ela sussurrou. Eu prometo. No andar de baixo, Isabel fez uma xícara de chá e sentou-se à mesa da cozinha. A casa era tranquila, pacífica. Amanhã, ela se tornaria Isabel Bennett. Leo se tornaria legalmente o filho de Cal. Ele seria uma família real, com papéis para provar isso. O pensamento trouxe um sorriso ao rosto dela, apesar de suas preocupações, até onde eles chegaram daquela primeira manhã, quando ela bateu. Na porta de Cal, desesperada e com medo, uma tábua de piso rangeu no andar de cima, e momentos depois Cal apareceu na porta da cozinha, com o cabelo despenteado do sono. Você está bem? Ele perguntou, vindo sentar ao lado dela. Isabel assentiu. Só de pensar em amanhã, sobre a sorte de ter encontrado você. Cal pegou a mão dela, seu polegar esfregando círculos na palma da mão. Eu sou a sorte. Você e Leo, você trouxe a vida de volta a esta antiga fazenda. Paramim. Eles sete juntos em silêncio confortável, bebendo chá e assistindo a noite lentamente dar lugar ao amanhecer seu dia de casamento. Pequena capela foi decorada com flores silvestres da Blue Rock Farm. A luz solar escorreu pelos vitrés, lançando padrões coloridos nos bancos de madeira e o simples corredor branco que levou ao altar, em uma pequena sala na parte de trás da capela. Isabel estava em seu vestido de noiva, um vestido de renda branca na altura dos joelhos, com mangas de boné. Mag, da lanchonete, estava ajudando menos a prender um pequeno spray de flores azuis nos cabelos. Você está linda, querida, disse Mag, voltando para admirar seu trabalho. Houve uma batida na porta e o xerife Miller cutucou a cabeça. Quase pronta. O noivo está ficando nervoso lá fora. Isabelle sorriu. Just one more minute. Ozeraf assentiu e fechou a porta. Isabel virou-se para se olhar no espelho uma última vez. Ela mal reconheceu a mulher olhando de volta para ela, menos essa mulher confiante e esperançosa em um vestido branco. Ela parecia feliz. Verdadeiramente feliz. Mama. A voz de Leo chamou de fora da porta. Posso entrar? Sim, baby, Isabel chamou. De volta, a porta se abriu e Leo entrou, parecendo adorável em seu pequeno terno. O travesseiro do anel agarrou cuidadosamente em suas mãos. Seus olhos se arregalaram quando ele a viu. Uau, ele disse. Você parece uma princesa, mamãe. Isabel se ajoelhou, cuidadoso para não enrugar o vestido. E você parece um príncipe muito bonito. Você está pronto para carregar esses anéis? Leo assentiu solenemente. Eu pratiquei a manhã toda. Não vou deixá-los, prometo. Eu sei que você não vai, disse Isabel, endireitando sua pequena gravata borboleta. Você está animado para se tornar um Bennett hoje, sim, Leo disse, saltando nos dedos dos pés. Cal diz: depois de hoje meu nome será Leo Bennett, assim como o dele. Isso mesmo, confirmou Isabel, seu coração cheio. Todos teremos o mesmo nome. Seremos uma família de verdade. Já somos uma família real,
disse Leo com a simples sabedoria das crianças. Os papéis apenas o tornam oficial. Isabel riu, lágrimas ameaçando arruinar sua maquiagem. Você tá absolutamente certo, baby. Outra batida na porta. Esta. Na hora, chamou o xerife Miller. Isabel respirou fundo. Ok, Leo. Você vai primeiro, assim como praticamos. Ande devagar e firme. Leo assentiu, seu rosto sério com concentração quando se virou e saiu da sala. Isabel contou até 30, depois sagou Maggie rapidamente organizando a parte de trás do vestido antes de correr à frente para se sentar. A pequena capela estava cheia de pessoas menos amigos que eles fizeram na cidade, os poucos parentes de Cal que conseguiram fazer a viagem e até alguns dos clientes regulares de Isabel da lanchonete, mas Isabel não viu nenhum deles. Seus olhos estavam fixos em Cal do Payno Alter, parecendo bonito em seu terno, o rosto dele iluminando quando ele a viu. Leo já estava ao lado dele, segurando o travesseiro do anel com intensa concentração. O xerife Miller ficou do outro lado de Cal, radiante com orgulho em seu uniforme. Isabel caminhou lentamente pelo corredor, seu coração batendo de alegria e não com medo. Isso estava certo. Foi aqui que ela pertencia. Quando ela chegou a Cal, ele pegou as mãos nas dele. Você é tão linda, ele sussurrou. Caro amado, começou o ministro. Estamos reunidos aqui hoje para se juntar a Calvin James Bennett e Isabel Maria Rivas em matrimônio santo. Isabel mal ouviu as palavras. Ela estava perdida nos olhos de Cal, no amor que viu refletido lá, na promessa de seu futuro juntos. Você, Calvin, considera Isabel sua esposa legalmente casada? E Foco, disse Cal, sua voz forte e certa. E você, Isabel, considera Calvin seu marido legalmente casado? I do, Isabel replied. Tears of joy spilling down her cheeks, elas trocaram anéis. As mãos de Cal estável enquanto ele escorregava a simples faixa de ouro no dedo dela, tremendo um pouco enquanto ela fazia o mesmo por ele. Pelo poder investido em mim, agora pronuncio seu marido e mulher, declarou o ministro. Você pode beijar a noiva. Cal puxou Isabel em seus braços, beijando menos-a com ternura como a pequena. Congregação era aplausos anteriores. Leo aplaudiu o mais alto, pulando para cima e para baixo ao lado deles. Eles se voltaram para enfrentar seus amigos e familiares. Dumas Dodas, oficialmente, senhor e senhora Benedict. Coração de Isabel parecia que poderia explodir de felicidade. Recepção foi realizada na prefeitura, decorada com mais flores silvestres e luzes cintilantes. Havia comida, música, dança e tantas risadas. Isabel não conseguiu se lembrar da última vez que ela se sentiu tão leve, tão livre. À medida que a noite passava, Cal puxou menos-a para o lado por um momento de silêncio. Eu tenho algo para você, disse ele, pegando um pequeno envelope do POLSO. Isabel opened it to find legal papers inside. O que é isso? Os documentos de adoção para Leo, explicou Cal. Eles foram aprovados. A partir de hoje, ele é oficialmente Leo Bennett. Lágrimas frescas surgiram nos olhos de Isabel. Cal, este é o melhor presente de casamento que você poderia ter me dado. Cal empurrou as lágrimas com um polegar. Prometi que cuidar de vocês dois. Sempre. Eles voltaram à festa, compartilhando suas notícias com seus amigos. Leo estava em êxtase quando lhe disseram, correndo por aí dizendo a todos que ouviriam que seu nome era Leo Bennett agora, e Cal era seu pai. De verdade, era tarde quando eles finalmente se despediram e voltaram para a fazenda. Leo adormeceu no carro, desgastado de toda a emoção. Cal o levou para dentro e o colocou na cama enquanto Isabel mudou de vestido de noiva. Quando Cal entrou no quarto deles, ele encontrou Isabel de pé junto à janela, olhando para a fazenda iluminada pela lua menos sua fazenda. O que você está pensando, Ezra Bennett? Ele perguntou, chegando atrás dela e passando os braços em volta da cintura dela. Quão perfeito foi hoje, respondeu Isabel, recostando-se contra ele. Que sorte eu sou. Cal beijou o lado do pescoço dela. Eu sou a sorte. Eles ficaram lá por um tempo, conteúdo em sua proximidade, no conhecimento de que pertenciam um ao outro agora em todos os aspectos que importavam. Eu estava com tanto medo de ficar, disse Isabel suavemente, para me deixar acreditar que poderíamos ter isso. Eu sei, disse Cal transformando, há nos braços para encarar. Lu, mas você foi corajoso o suficiente para tentar, e veja o que aconteceu. Isabel sorriu, estendendo a mão para tocar seu rosto. Obrigado por me ensinar como ficar. Por me dar uma família, respondeu Cal. Por fazer desta casa uma casa novamente. Eles adormeceram nos braços um do outro, marido e mulher, a primeira noite do resto de suas vidas juntos. Na manhã seguinte, Isabel acordou com o cheiro de panquecas. Ela sorriu, esticando preguiçosamente na cama. Cal deve estar fazendo seu café da manhã tradicional de domingo. Ela se levantou, colocou seu manto e desceu as escadas, mas não era Cal na cozinha. Era Leo
de pé em uma cadeira no fogão, virando panquecas cuidadosamente enquanto Cal supervisionava. Bom dia, mamãe. Leo ligou quando a viu. Estamos fazendo o seu café da manhã porque você é a Sra. Bennet. Agora, nós com certeza somos. Cal concordou, piscando para ela. Sente-se, Sra. Bennet. Seu café da manhã está quase pronto. Isabel estava sentada à mesa, vendo o marido e o filho cozinhando juntos. Seu coração tão cheio que parecia que poderia transbordar. Era assim que a felicidade era o que significava o lar. Depois do café da manhã, eles passaram o dia deles menos alimentando os animais, trabalhando no jardim, simplesmente juntos como uma família. A sombra de Marcos parecia distante neste domingo brilhante, o primeiro dia de sua nova vida juntos. Naquela noite, enquanto o sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa, eles se sentaram no balanço da varanda, Leo entre eles, olhando para os campos da Blue Rock Farm. Você acha que o homem mal voltará? Leo perguntou de repente. Sua pequena voz séria. Isabel e Cal trocaram uma olhada por cima de sua cabeça. Eu não sei, amigo, Cal respondeu honestamente. Mas se ele o fizer, vamos lidar com isso, juntos. É isso que as famílias fazem. Leo assentiu, aparentemente satisfeito com esta resposta. Estou feliz por serem uma família. Eu também, disse Isabel, beijando o topo de sua cabeça. A melhor família. Quando a escuridão caiu, eles entraram, fechando o duo no mundo lá fora. Na luz quente de sua casa, Isabel sentiu uma paz que nunca havia conhecido antes. Ela não estava mais correndo. Ela estava em casa. Semanas se transformaram em meses e não havia sinal de Marcos. A polícia local acabou cancelando sua pesquisa ativa, embora eles tenham mantido sua descrição em arquivo. Isabel começou a acreditar que talvez ele tenha desistido. O inverno chegou à Blue Rock Farm, cobrindo os campos em um cobertor de branco. Eles celebraram o Natal juntos, o primeiro como uma família oficial. Leo estava fora de si de emoção quando viu a pilha de presentes debaixo da árvore. Papai Noel veio, he shouted, jumping on their bed at 5 in the morning. Cal gemu bemu. Já? Ainda tá escuro lá fora, amigo. Mas eles se levantaram e seguiram. O filho empolgado no andar de baixo, trocando sorrisos sonolentos por cima da cabeça. Era isso que eles queriam, menos esses momentos simples e perfeitos em família. Primavera trouxe uma nova vida à fazenda, menos filhotes de cabelos, brotos verdes frescos no jardim e um anúncio surpresa de Isabel. Estou grávida, disse ela calma. Noite, enquanto eles se sentavam na varanda, assistindo Leo brincar com o filhote, que havia se tornado um cachorro adolescente esbelto. O rosto de Cal se iluminou de alegria. Sério? Você tem certeza? Isabel assentiu, lágrimas de felicidade em seus olhos. O médico confirmou ontem. Estamos tendo um bebê, Cal. Cal puxou menos nos braços dele, beijando menos profundamente. Eu te amo muito, Isabelle Bennet. E eu te amo, ela respondeu, apoiando a cabeça no peito dele. Eles disseram a Leo naquela noite, explicando que ele seria um irmão mais velho. No começo ele estava confuso, perguntando onde estava o bebê. Mas uma vez que eles explicaram que o bebê estava crescendo na barriga da mamãe e saía quando estava pronto, ele ficou emocionado. Vou ensinar tudo ao bebê, declarou ele. Como alimentar as galinhas e plantar milho e andar de bicicleta. Tenho certeza que você vai, amigo, disse Cal agitando o cabelo dele. Você será o melhor irmão mais velho de todos os tempos. Quando a barriga de Isabel se tornou redondo com o filho, o mesmo aconteceu com a felicidade deles. A fazenda prosperou. Seu amor se aprofundou e Leo prosperou na estabilidade de sua vida familiar. Uma noite quente de verão, enquanto se sentavam na varanda observando Vaga, Loomis dançando na escuridão de reuniões, Isabel pensou em quão longe eles chegaram. A partir daquela manhã desesperada, quando ela chegou à fazenda de Roque Azul com Leo nos braços e medo em seu coração, até esse momento tranquilo, com a mão de Cal apoiada protetora em sua barriga grávida, e Leo pegando Vaga, Loomis em um frasco próximo. O que você está pensando? Cal perguntou, percebendo sua expressão contemplativa. Sobre o destino, respondeu Isabel. Sobre se foi a chance ou o destino que nos levou à sua porta naquela manhã. Cal sorriu, seus olhos enrugando para os cantos da maneira que ela amava. Não sei se foi destino ou sorte ou apenas o bom julgamento da sua avó ao escrever nosso endereço, mas sou grato pelo que quer que fosse. Eu também, disse Isabel, inclinando-se contra ele. Mais agradecido do que posso dizer. Leo veio correndo até eles, a jarra nas mãos brilhando com Vaga. Loomis, Capture. Olha, eu tenho 7. Isso é incrível, amigo, disse Cal. Mas lembre-se do que conversamos. Temos que deixá-los ir antes de entrar, para que eles possam encontrar suas famílias. Leo assentiu solenemente. Eu sei. Ele abriu cuidadosamente a jarra, observando enquanto os Vaga, Loomis voavam, pequenos pontos de luz desaparecendo na escuridão.
Tchau, vagalumes. Vejo você amanhã. Enquanto colocavam Leon na cama naquela noite, Isabel sentiu uma vibração familiar em sua barriga. Seu bebê se movendo. Ela colocou a mão de Leo no local. Sinta, esse é o seu irmão ou irmãzinha dizendo boa noite. Os olhos de Leo se arregalaram de admiração. Oi, baby, ele sussurrou para a barriga dela. Eu sou seu irmão mais velho, e UJT Omo. Isabel encontrou os olhos de Cal sobre a cabeça do filho, os dois sorrindo para o puro amor na voz de Leo. Mais tarde, enquanto eles deitam em sua própria cama, a mão de Cal apoiada protetoramente na barriga arredondada de Isabel. Ela pensou em quão completa a família Delezile sentiu, e como logo cresceria mais um. Você está feliz? Cal perguntou suavemente na escuridão. Mais feliz do que eu jamais pensei possível, respondeu Isabel honestamente. Você é, mais do que posso dizer. Cal garantiu a ela. Você e Leo, e agora este pequeno, você me deu tudo o pouco que eu sempre quis. Isabel sorriu na escuridão. Você nos deu um lar, Cal. Um lugar para pertencer. E você deu uma alma a esta casa, respondeu Cal. Fiz mais do que apenas paredes e um telhado. Fiz um lar. Enquanto eles dormiam, o último pensamento de Isabel era de gratidão, pelo caminho que a levou à fazenda de Roque Azul. Para o homem que abriu não apenas a porta dele, mas o coração dela e Leo, e pela coragem que ela havia encontrado para parar de correr e começar a viver na sala descendo o corredor. Leo dormiu pacificamente Saguero, sabendo que era amado, e sob o coração de Isabel, seu filho ainda não nascido ficava mais forte a cada dia. Já parte da família que havia sido formada não pelo sangue, mas por escolha, por amor, pela simples e profunda decisão de ficar outside the old farmhouse, stood solid and welcoming under the starry sky, its blue shutters now freshly painted, its porch swept clean. Blue Rock Farm, uma vez apenas um endereço desesperado rabiscado em um caderno. Agora o centro de seu mundo, seu santuário, sua casa. E quando a lua subia mais alto no céu, lançando sua luz prateada sobre a fazenda adormecida, ela iluminava não apenas uma casa, mas uma casa. Não apenas uma família, mas um começo que nenhum deles jamais se atreveu a sonhar.